Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Papo de Restaurante, meus lindos. Hoje, vou fazer um coraçãozinho aqui, ó. Hoje eu estou com ela, a rainha da comunicação, ela que é idealizadora da Universidade da Oratória, especialista em comunicação. Eu aprendo muito com ela. Para mim é o maior nome, você que está ouvindo e vendo esse podcast, o maior nome, anotem, o maior nome quando o assunto é oratória nesse país, Évila Carreira. Seja bem-vinda, minha flor. Que maravilha estar fazendo parte do Papo de Restaurante. Eu que já venho dentro desse ecossistema que você tem criado, liderando esse lindo movimento, né, de donos de restaurante aí pelo Brasil e pelo mundo. Então, para mim, é uma alegria, uma enorme alegria estar aqui. Muito bom. Eu aproveitei, né, gente? Ela tá fazendo uma visita aqui em Curitiba, veio com a família e tal. Falei, não, minha flor, você vai fazer um podcast comigo. Matheus, ela vai viajar daqui a pouquinho. Puxei ela pra aqui e falei, não, vem aqui na empresa, bora fazer esse podcast. Évila, antes de mais nada, assim, pra você que tá ouvindo a gente, vendo, compartilha, curte, manda esse podcast para mais pessoas. A gente vai falar sobre comunicação, sobre liderança, algo que é tão importante para o nosso mercado, né? Como um todo, você que está aqui empreendendo, você que está à frente de um grupo de pessoas. Porque muita gente só se descobre que a comunicação é algo importante quando a gente já está à frente de uma empresa. Mas antes de começar sobre esse conteúdo, eu queria que você resumisse para mim assim, traz um pouquinho de maneira resumida, como é que foi que você entrou nesse mercado de comunicação? Como é que surgiu a Universidade da Oratória? Como é que você se tornou especialista nessa área tão importante pra gente? Primeiro que a comunicação está na minha vida desde a infância. Então, desde os 9 anos ali, já dentro do teatro, sempre acreditando que um dos meus centros de força era a comunicação. E aí, como todo mundo, termina o ensino médio, ingressa numa faculdade, eu escolhi o direito, que talvez esse dom ou esse talento fosse potencializado dentro dessa carreira, seria um diferencial. E aí, o que acabou acontecendo? Eu acabei me especializando em direito empresarial, então eu passei a advogar para empresários e dentro desse ambiente corporativo. E uma das coisas que eu aprendi de cara, primeiro, somente o direito não me faria uma boa profissional de advogada de empresários, então eu tive que buscar conhecimentos em gestão, fiz gestão empresarial na FGV, depois me tornei professora da FGV, fui fazer mestrado fora do país em administração estratégica de negócios, exatamente para ampliar o meu olhar. Mas, Matheus, sabe onde é que foi a virada de chave? Quando eu comecei a perceber que problemas vinham ao meu consultório e não tinham nada a ver com direito. Eu não encontrava resposta no Código Civil, nem em leis que regiam o direito empresarial. Eram questões comportamentais e a comunicação era o pivô de todas elas. Problemas de comunicação entre líderes e pares, líderes e liderados, liderados e clientes. Então, quando eu vi, eu tive que me aprofundar e estudar um tema que não era diretamente relacionado à minha área. E quando eu penso que não, eu comecei a ministrar cursos, treinamentos, até que se tornou de fato uma empresa e hoje eu digo que eu vivo do meu propósito, né? Porque realmente eu acredito que é por meio da comunicação que deixamos o nosso legado no mundo. E eu venho construindo o meu legado por meio da comunicação e ajudando outros tantos empresários e líderes a deixarem o seu legado no mundo por meio da comunicação. Muito bom. E você vê que quando ela fala, o olhinho dela chega, brilha ali, quando ela fala de comunicação. E claro, né, você trouxe aqui uma jornada, resumidamente, você que é uma trajetória maravilhosa. A Évila, para vocês que estão ouvindo e vendo a gente aqui, a Évila é parceira do Domínio Restaurante, faz um trabalho agora, tá fazendo um trabalho maravilhoso com a galera do Infinity, que é o nosso grupo de alta performance. Já levei ela para palestrar no nosso evento na MSN, Bora Dominar. É presente, tem um módulo dela dentro da escola Domínio Restaurante. Por quê? Porque eu acredito que sim, assim como ela, a comunicação é um grande diferencial. Acho que eu não sei nem mensurar quantas portas se abriram para mim por conta da comunicação. Eu não sei nem mensurar o quanto hoje eu sou quem eu sou por ter estudado, buscado me dedicar, né? E outra, treino com a Évila, vou fazer uma apresentação, preciso de sua ajuda, né? Eu sento na cadeira de estudante ali para aprender com ela, porque ela conhece muito. E eu sei que a gente poderia falar sobre várias coisas aqui quando o assunto, porque você domina muito a área da comunicação, principalmente para líderes. Mas eu queria te perguntar assim, quais são no seu olhar, quais são os 3 principais desafios que um bom líder, ele precisa superar quando o assunto é comunicação? No seu olhar, na sua carreira, 3 pontos assim, cara, que isso aqui é chave. Se você superar isso aqui, facilmente você vai crescer ali na sua comunicação, na sua liderança como um todo. Primeiro, intencionalidade na fala.
Não é normal líderes planejarem o que vão falar antes de falar. Eles normalmente estão imersos dentro de um problema, dentro do negócio. É uma metáfora interessante. Não tem como eu ler o rótulo estando dentro da garrafa. Então, eles, como estão imersos no problema, eles não conseguem se afastar, organizar as ideias, planejar o que vai falar para ter maior assertividade e aí sim conseguir alcançar o objetivo que ele deseja. Então, é comum, isso não é só no segmento de restaurante, isso é geral. O líder fala uma coisa e acaba que o resultado é outra completamente diferente. Por quê? Porque falta essa intencionalidade, esse planejamento. Tem uma frase que eu adoro: não basta falar bem, tem que falar com estratégia. E isso não vale só para quem vai subir em palcos. Isso não vale só para quem vai falar para multidões. Isso vale para o dia a dia. Planeje até para não estremecer os relacionamentos. Porque é esse talvez o segundo problema. Que é você adequar a sua comunicação ao interlocutor. Somos pessoas dotadas de valores e visões de vida diferentes. Um gestor, ele tem ali uma gama de diversidade, a depender do liderado, a depender... Até quando se constrói um negócio juntos, né? Ali com um companheiro, uma companheira, existe divergência de perspectiva de vida, de valores, de visão de vida. Então, nossa comunicação, ela tem que ser adequada ao que faz sentido para o outro, não é o que faz sentido para a gente. Porque a gente tem que falar uma linguagem que o outro se interesse, pelo qual o outro se identifique. E aí, para cada pessoa, existe uma motivação diferente, um jeito de se comunicar diferente. E o terceiro é entender que todo comportamento é comunicação. Não existe não comunicação. O ambiente da empresa comunica, o adorno que você coloca na sua parede comunica, a forma como você organiza a sua mesa comunica, a forma como você ingressa na empresa e cumprimenta seus liderados, seus clientes comunica. As pessoas acreditam que a comunicação é só quando elas abrem a boca para falar, mas a autoridade e a liderança são construídas sequer quando você abriu a boca para dizer o que você pretendia dizer. Nossa, peraí. Tem que dar uma pausa aí pra poder fazer isso aqui já é uma parte de um corte aqui, cara, muito bom. E o mais poderoso, eu notei aqui, né, sobre intencionalidade, adequação, né, e a parte do comportamento. E mais, assim, eu acho que uma coisa que é importante demais a gente falar sobre comunicação é que as pessoas, elas só dão o devido valor pra comunicação quando elas começam a olhar pra si e falar, eu não me faço entender. Parece que as pessoas não sabem quem eu sou, elas não entendem muito bem do que eu tô querendo dizer. Eu falo, parece que eu tô falando grego, parece que as pessoas não estão entendendo. Eu falo, vocês não me escutam. E ela imagina que é só com a oratória. E como você falou, tudo comunica. A vestimenta comunica, a forma como você cumprimenta os colaboradores, a forma como você organiza a sua empresa. Né? A gente tem uma preocupação aqui dentro do Domínio Restaurantes, e eu acho que você deve ter visto. A gente tem mapa mundi em todos os lugares. E eu sempre, quando falo aqui, eu falo, nós viemos para dominar não o Brasil, mas para dominar o mundo. Quem tá aqui dentro e não tem ainda essa visão, não tá enxergando o que eu tô enxergando, eu preciso transmitir isso ainda mais para vocês. E isso é no dia a dia, é um processo homeopático, né? Você vai aos poucos ali colocando gotinha e vai fazendo. E claro, eu acho que uma das dores que eu recebo muito no nosso mercado é que os nossos, vamos colocar assim, os nossos alunos, donos de restaurante, eles têm uma dificuldade, por exemplo, vou dar algo que é muito simples. A gente explica para eles que na escola você vai ter acesso a módulos, treinamentos, não só para você, mas também para o seu time. Só que eles não sabem treinar as pessoas. Eles não foram preparados para serem treinadores dos seus liderados. Eles não treinaram, eles não olharam para eles também com o olhar de buscar essa habilidade, por exemplo, que é comunicação. Acho que a gente deveria aprender comunicação na escola como matéria básica, né? A gente deveria ter comunicação ali. Porque as pessoas, se eu não me engano, você pode me corrigir, mas é o segundo maior medo. Primeiro maior medo é falar em público. Supera o medo da morte. Cara, olha que loucura isso, Eva. A pessoa tem medo de falar em público mais do que de morrer. Perfeito, é isso mesmo. Né? Então, assim, eu queria até te ouvir aqui. Você deu esses 3 passos que a pessoa superar ali, são desafios e tudo mais. E se eu quisesse hoje começar a colocar o meu pezinho na água, né? Tem lá a Universidade da Oratória, e eu queria que você dissesse um pouquinho também sobre ela, mas eu quero começar hoje a entrar nesse mercado. Eu quero aprender a me comunicar melhor. Para me comunicar dando um treinamento dentro da minha empresa, para me comunicar
me fazendo entender numa reunião que era para demorar 5, demora 30 minutos porque eu sou prolixo, não sei explicar muitas vezes, não sei trazer o que precisa ser falado. Quais são os primeiros passos aqui que você daria para quem quer começar a aprender a se desenvolver quando o assunto é comunicação? Primeiro que, infelizmente, Matheus, como você bem disse, nós não fomos educados para nos comunicar. Eu até brinco nas minhas palestras, a gente aprendeu fórmula de Bhaskara. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos catetos. Eu nunca usei isso para nada. Mas não nos ensinaram a falar sobre sentimentos. Não nos ensinaram a externar ou organizar as ideias para que a gente realmente consiga usar essa competência tão importante para a vida em sociedade. Então é isso. Então, assim, para você que nos escuta, a culpa não é sua, tá? É porque a nossa formação não colocou isso na ementa. E aí agora, Évila, eu vejo que eu preciso me comunicar, eu vejo que eu preciso dar. Então, qual que seria o primeiro passo? A primeira coisa, de fato, é você pensar de maneira macro. Como assim, Évila? Qual é, de fato, a sua máxima contribuição para o mundo? Vixe, muito filosófico. Peraí, você hoje está à frente de um restaurante ou você está à frente de uma empresa. Pensa comigo, o seu restaurante é só um instrumento para algo maior, para que você construa realmente um legado, algo que se perpetue. Qual é esse porquê que te movimenta? Eu sei que parece ser filosófico para muitos, mas quando a gente tem um objetivo transcendente, a gente consegue superar a timidez, a gente consegue superar a insegurança, a gente mete cara nos stories sem medo de ser julgado, sem medo de parecer blogueirinho, sem medo de pagar mico, porque você sabe que você tem um objetivo muito maior. Você sabe que a sua mensagem ela tem que chegar a um número maior de pessoas e que o seu restaurante ou que sua empresa é só um instrumento para que isso aconteça. Segundo, dentro do seu ecossistema de negócio, você precisa deixar muito claro que porquê é esse para que todos que estão com você consigam remar na mesma direção. O que fragiliza muitas vezes uma empresa é a drenagem de energia, porque um quer ir numa direção, o outro vai em outra. E aí, claro, quando você nada contra a correnteza, quando você fica mudando, oscilando o tempo inteiro de caminho, o que acontece? Você leva muito mais tempo para chegar onde você deseja. Então, e esse alinhamento, Matheus, ele tem que estar desde a contratação. As regras do jogo aqui é essa, nosso objetivo aqui é esse. Deixa eu fazer aqui um alinhamento de competências e habilidades para ver se você está de acordo com o que a gente professa aqui dentro, para saber se você está de acordo com aquilo que a gente acredita que tem que ter. Isso poupa muito tempo. E aí, volta, vamos lá, agora vamos planejar, agora vamos estruturar uma fala para poder isso ser passado adiante. E aí eu vou trazer uma reflexão que dói, mas é preciso dizer isso. Enquanto você não ensinar o que sabe, seu negócio vai girar só em torno de você. E corre o risco de acabar quando você se for. Líder que quer gerar um negócio com perpetuidade precisa criar outros líderes. E a gente só cria outros líderes ensinando o que a gente sabe. Então pensem, reflitam sobre isso. Será que a minha empresa, se eu me for, vai comigo? Ou ela se perpetuará ainda se eu não estiver aqui? Cara, muito bom, muito bom. Assim, ó, pra mim, até trazendo aqui um ponto aqui, né? Você colocou sobre ensinar o que sabe. Eu acho que essa é uma dor e uma dificuldade muito no nosso mercado. Porque assim, imagine se eu ensino a receita pro meu colaborador e ele copia a minha receita, sai daqui, leva para outro lugar e eu quebro o meu negócio. Ou seja, existe esse nível de mentalidade ainda no nosso mercado de escassez. Né? Eu digo de escassez porque sentir falta. É muito mais o meu foco no que vai me faltar, no que eu vou transbordar para ter mais resultado na vida das pessoas. E quando você fala sobre ensinar, o que sabe eu tenho tudo na minha cabeça, né? Sou dono de restaurante, tenho tudo na minha cabeça. Não tenho um procedimento, não tenho uma instrução de trabalho, não tenho um checklist, não tenho nada. Sofro, porque eu não consigo sair de dentro da minha operação, não tenho liberdade, não tenho tempo. E é o que a gente ajuda hoje os nossos alunos aí por todo o Brasil. Inclusive, a gente tem muito relato disso. Cara, depois que eu entendi o meu papel dentro da operação, eu comecei a me sentir mais leve, comecei a ter orgulho do meu negócio. E aí vem o servir, que você colocou aqui, né? O meu servir no mundo. Eu sempre falo pra eles, vocês não vendem comida, vocês vendem transformação de vida.
As pessoas não vêm dentro de um restaurante querendo comer uma comida, elas vêm para se sentir melhor, elas querem se entreter, elas querem se alimentar, elas querem se nutrir, mas não é o propósito da comida em si, é o sentimento que vem por trás daquela comida. E na maioria das vezes o servir vem também porque minha avó servia, minha mãe servia e eu me coloco nesse processo de servir. E aí a pessoa precisa entender que estar a serviço não é ser serviçal do seu cliente. Que ainda existe isso na cabeça de muitos donos de restaurante. Como se eu fosse um serviçal do meu cliente. Não, meu querido. Você está a serviço, você está entregando para ele algo nobre. Ele também está te entregando, dando uma troca, que é o dinheiro. E essa roda girando, ele sai feliz e você sai feliz. O importante é que os dois lados saiam bem nessa troca, né? Eu acho que isso meio que foi se perdendo ao longo do caminho. As pessoas foram deixando de entender o seu papel dentro do mercado de alimentação. Tanto é que a palavra restaurante vem de restauração. Perfeito. Restaurar vínculos, né? Exatamente. Restaurar vidas. Né? É o que a gente faz hoje com o nosso papo, com a nossa empresa. Quando você colocou isso aqui pra mim, eu falei, cara, isso aqui é muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você lida com muitos líderes, né? E você recebe, enfim, de tudo. Desde reclamações a coisas boas, lados bons, lados ruins. E é uma trajetória de muitos anos treinando. Hoje, só pra galera ter uma ideia assim, Évila, quantas palestras e treinamentos a Évila já rodou pelo Brasil? Eu lembro que você tava conversando comigo e falou, acho que só tem 2 estados que eu não fui até agora, o resto do Brasil inteiro. Mas só pra gente ter uma noção, quantos, assim, no portfólio da Universidade da Oratória, somando como um todo aí, pra galera ter uma noção, uma base, assim, de quantas pessoas já passaram por você nessa jornada aí, só pra gente poder saber um pouquinho. Empresa, com certeza, a gente já atingiu mais de 100 empresas que a gente já teve a oportunidade de palestrar, de fazer algum trabalho com a liderança. Caramba. Alunos, a gente já ultrapassou aí a marca de mais de 5 mil alunos, com certeza, porque é desde 2019 que a gente vem fazendo isso de maneira profissional, mas olha o antes, que foi desde 2012. Trabalhando então, nisso. Assim, se a gente for contar tudo, com certeza. Em termos de palestra, amigo, aí você me pega, porque já foram para muitos. Assim, estados praticamente Nordeste, São Paulo, Rio, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, já foi Santa Catarina. Ou seja, enfim. né? Você tem... E outras vezes, porque é o seguinte... Hoje a gente vê muito na internet aparecer pessoas falando sobre comunicação e tal. E, em geral, eu vou olhar os conteúdos, eu acho conteúdos, sinceramente falando, que não parece conteúdo do campo de batalha. Né? E eu vejo que você traz muito conteúdo do campo de batalha. Exemplos do que você viveu, exemplos do dia a dia, coisas que você passou. E eu queria que você colocasse assim, ó. Hoje, se eu quisesse me destacar no mercado, quando o assunto é comunicação, o que eu teria que olhar? Vamos colocar a comunicação como um todo. Redes sociais, comunicação da empresa. O que eu teria que olhar? Onde é que teria que estar meu feeling ali? Que pergunta deliciosa, senhores. A palavra é simples, Matheus. Autenticidade. O que as pessoas hoje elas querem quero falar igual a não sei quem. Eu quero produzir conteúdo parecido com o player XYZ. Eu quero seguir os conteúdos hypados porque eu quero ter um alcance. Tudo bem você seguir uma estratégia ou outra, modelar uma referência ou outra, mas o seu centro de força está na sua autenticidade, no jeitinho que te faz e que te torna único. Matheus, esse meu jeito de falar expressivo, com esse toque de humor, ao mesmo tempo fala coisa séria, isso já me colocou em situações de muita vulnerabilidade. Eu já fui demitida de uma faculdade porque disseram que eu era teatral demais em aula e eu não tinha perfil para ser professora universitária. Daí você tira. Mas aí a escolha é sua. Se você vai querer, né, se moldar para ficar cabendo no modelo, nas caixas dos outros, ou se você vai seguir. E hoje, esse meu jeito é o meu grande diferencial. Então, qual é aquilo ou o que te torna único, o que te torna autêntico? E aí... um ótimo exercício é olhar para sua história. Eu uso, né, o storytelling para construir metodologias de experts e tal, de palestrantes. Então, o storytelling é a sua história é a sua maior fonte de autoridade. E é nele que estão contidos os seus elementos que te tornam único, as suas próprias analogias e metáforas, os seus silogismos, porque
Porque a sua história é só você que viveu. Não existe outra pessoa que acessou esse conteúdo, essa experiência. E é aí que está a sua maior fonte de autoridade. E isso vale para pessoas e para empresas. A história da empresa é a maior fonte de autoridade dela também. E eu acho que as pessoas usam muito pouco. Eu palestrei agora, participei de até compartilhar um pouquinho aqui. Né? E você que tá ouvindo aqui, vendo que não curtiu ainda, curte aí, compartilha, comenta aí com outra galera aí pra poder ter mais gente vendo. Eu participei agora do Congresso Nacional da Brasel, né? De vários restaurantes me chamaram pra falar sobre redes sociais, né? Eu não sou muito comum de falar sobre esse tema, não. Eu falei, cara, mas você fala, falo, coloca que eu falo. Se fosse algo que eu não dominasse, aí eu ia falar, cara, não dá pra mim, vou ter que estudar mais tempo e tudo mais. Mas não é o caso. E aí eu pensei assim, tá, beleza. O que eu vou trazer pra galera começar a entender mais da profundidade sobre as redes sociais? E aí veio isso. Eu vejo que as pessoas comunicam muito pouco a sua história. Vejo que as pessoas se comunicam muito iguais umas às outras. Parece que é sempre a foto do prato de comida gostoso e a foto, os vídeos das comidas maravilhosas, mas esquece de se colocar muitas vezes na posição de contar a história pelo qual aquele prato foi criado, porque aquela marca existe, a tradição daquela marca na cidade, quantos prêmios aquela marca já ganhou. E isso aparentemente parece piegas ou parece que é bobo, mas não é. É o que as pessoas querem saber que elas não sabem sobre você, sobre a sua jornada, sobre o seu negócio. E eu acho que hoje, como você falou, a gente vive numa era onde parece que o hypado, ele é muito mais importante do que a mensagem de ser original, de ser você mesmo. E quantas vezes eu já deixei de postar conteúdo num sábado, num domingo, porque eu tava com minhas filhas, cara. E tipo, eu tinha que estar mostrando que eu tô com elas, Não, eu tava brincando com elas, passei o dia inteiro brincando com elas, nem lembrei do celular, perguntar se o celular tava, nem sabia onde é que o celular tava. E vou falar mais, até compartilhando aqui, eu não levo o celular pro meu quarto, então quando eu vou subir pro quarto, o celular fica lá embaixo, eu sempre carrego o celular na sala de casa, nunca carrego o celular no meu quarto, né? A minha esposa, ela deixa, tem um dos celulares que ficam lá em casa, fica do lado dela, caso precise ligar alguém da família, fica lá na cabeceira do lado da cama, lá fica. Mas o meu eu não levo. Por quê? Porque eu já trabalho tanto com o celular, tenho que ficar tanto conectado, que eu procuro, às vezes, né, nesse meu período de lazer, de tempo em casa, cara, vou deixar isso aqui de lado, até pra ter um respiro, né, eu acho que as pessoas hoje, elas não olham muito pra dentro, elas olham muito pra fora. Eu acho que, pra você que tá me ouvindo aqui, a minha melhor comunicação nunca vem de fora pra dentro, é de dentro pra fora. Eu acho que eu até colocando como um grande ensinamento, sacada aqui, eu antigamente, né, quando eu ia subir num palco, para palestrar, eu ficava um pouco nervoso no início. Era um frio na barriga, hoje é normal ainda. Mas eu me colocava nervoso porque eu tinha muita preocupação com o que os outros iriam pensar sobre mim. Eu tinha muito, assim, a carga de carregar literalmente nos ombros o peso de toda a minha jornada, de todos os apontamentos que eu já recebi, de todos os nãos que eu tomei na cara, de tudo que eu passei. E, tipo, de mostrar que, tipo, cara, eu sou uma pessoa de valor, eu faço por acontecer. Até que eu comecei a virar as chaves na minha vida, fui pro autoconhecimento, fui estudar, busquei me desenvolver e entendi que não era mais sobre mim. Entendi que eu era ali um instrumento sendo usado para se conectar com as pessoas. E a partir daquele momento começou a ficar leve. E todas as vezes que eu subi no palco, dali em diante, começou a ficar cada vez mais leve. E hoje é muito mais leve para mim, independentemente do tamanho do palco, independentemente do tamanho do público, porque eu não olho para ser sobre mim. Inclusive, eu até declaro que as pessoas enxerguem o Senhor quando me olharem e não me vejam, né? Porque eu sei que o que eu estou fazendo ali está a serviço das pessoas, né? Para que elas possam se conectar com elas mesmas. Eu acho que hoje falta muito isso, né? Eu queria que você contasse um pouquinho, que você treina muitas pessoas, mas acho que falta mais as pessoas olharem para dentro de si, entenderem de verdade qual é a sua essência, o que elas querem transmitir. Isso como marca, como empresa, como pessoas. Assim, eu sei que você treina muita gente, tem muitos módulos ali. E eu sei que tem uma parte de um dos módulos que eu acho que é maravilhoso, a gente pode falar aqui, eu acho que conecta muito com isso, que é a comunicação não violenta, uma comunicação ímpar e única. O que para você trabalhar isso hoje? O que você já teve de feedback? O que você poderia falar para as pessoas entenderem um pouquinho mais, trazer isso para sua realidade, sua vida hoje? Você falando sobre essa realidade, né, de não ficar refém, porque o que você falou eu não sou refém. Não sou refém de rede social, sim, mesmo sabendo que é um fator importante da minha empresa. Eu não sou refém da opinião alheia, e isso, de fato, é libertador. E aí, indo para o caminho da comunicação não violenta, a ideia é, quando a gente
tem dentro de nós ainda muitas questões a serem resolvidas, ainda guarda, né, muitas mágoas, muitos rancores. E olha, isso não quer dizer que eu não tenha as minhas, sim, isso não quer dizer que Matheus não tenha a deles. A gente aqui nunca se coloca, como pessoas já evoluídas não, nada a ver. A gente está, como diz, no campo de batalha igual a todo mundo que está nos escutando e nos assistindo. Mas a ideia é o papel do buscador. Nós estamos buscando sempre nos aperfeiçoar e nos melhorar, porque entendemos que quando nos curamos, quando nos aperfeiçoamos, também ampliamos a nossa capacidade de curar e aperfeiçoar e ajudar no processo de evolução das pessoas. E a comunicação não violenta, ela parte de uma premissa muito importante que diz que por trás de todo comportamento existe uma necessidade. E todo ato violento é uma expressão trágica de uma necessidade não atendida. Nós, por exemplo, Matheus, temos atos violentos com a gente mesmo, não precisa do outro, não. Quantas vezes a gente pega pesado, coloca a régua lá em cima. Quer ver uma forma de você se violentar profundamente? Isso não é só do nosso ecossistema de educadores, isso é de qualquer ecossistema. A comparação é um ato de violência. Quando você se compara com o outro, com o seu concorrente, com pessoas, às vezes, que têm 10, 20 anos na sua frente, você está querendo se comparar. Então, tudo isso são ações concretas, reais do dia a dia, que fazem com que a gente crie em nós uma toxina. E quando essa toxina ela não é drenada da forma correta, quando você não tem válvulas de escape saudáveis, como o esporte, como a arte, como um hobby, o que acontece? Você acaba deixando escapar em uma fala mais ríspida, em uma porta que se bate de maneira mais agressiva, em um olhar torto que você dá para o seu companheiro, para sua companheira ou para o seu colaborador. Então a ideia é conversar consigo mesmo para saber qual a necessidade que você está tendo naquele momento, saber colocar essas necessidades sobre a mesa. Na minha empresa a gente tem a girafinha, né? A girafinha é o símbolo da comunicação não violenta, porque dentre todos os mamíferos, a girafa é a que tem o maior coração. E a comunicação não violenta é a linguagem do amor, né? É a linguagem da emoção. E aí a gente tem essa máxima dentro da nossa cultura. Nossas necessidades são colocadas sobre a mesa. Então ninguém vai ficar tentando adivinhar o que o outro está querendo ou pensando. Isso dá muito trabalho. Eu hoje não acordei bem, eu não estou bem porque eu tive um problema em minha casa, eu tive um problema com minha mãe, eu tive um problema com meu companheiro. Externa fica muito mais fácil para que eu não ache que isso é um problema da empresa ou um problema comigo, né? E então a comunicação não violenta, ela trabalha muito nesse campo de você olhar para si, não é para o outro não é responsável pelos seus insucessos, o outro não é responsável pela sua raiva, pela sua angústia, é você o único responsável por nutrir esses sentimentos e mapear suas necessidades e colocá-las sobre a mesa. Show de bola. É engraçado, né, você falando isso, assim, eu sempre falo que o autoconhecimento precede o autodesenvolvimento. Então, se eu não busco me conhecer, me curar, e volta e meia eu me paro olhando assim e falo, cara, isso aqui é uma crença. Isso aqui é uma crença. Deixa eu entender o que está por trás disso aqui, que isso aqui não é natural. Não era para ser desse jeito. Era para eu estar agindo de maneira diferente nessa mesma situação. Por que eu estou olhando desse jeito? E aí, claro, vem muito do autoconhecimento. Eu já enxergo que eu tenho uma crença, que é uma verdade minha, individual, né? E aí vem muito disso, né? Eu procuro... Vou dar um exemplo. Lá em casa a gente tem 2 babás, né, com as meninas. E aí volta e meia eu escuto, fulana, das nossas filhas, fulana é bagunceira. Eu falo, quando você fala que ela você está atribuindo a ela identidade. Deixa eu te explicar a diferença. Ela está fazendo bagunça, não quer dizer que ela é bagunceira. Quando você afirma sobre ela isso, você constrói na vida dela, no subconsciente dela, uma crença de que ela é isso. E ela pode acreditar, e ela pode crescer vivendo isso, e ela pode, quando se tornar adulto, falar, não, desde pequeno eu sempre fui bagunceiro. Todo mundo fala, você é bagunceiro, e eu acreditei como se eu fosse. Eu falei, então tenha muito cuidado. Claro, eu estou trazendo isso, treinando as minhas babás, porque eu tenho esse olhar hoje. Mas se eu não tivesse olhar, isso não aconteceria.
Então, eu acho que é muito importante a gente ter essa visão de buscar estudar, buscar livros, né? A Évila, pô, eu super indico vocês se conectarem com a Évila, aprender mais, independentemente se você é empresário ou não, se você é colaborador, se você está buscando, querer buscar se desenvolver, falar melhor. A comunicação ela abre portas de maneira infinita. Qual a coisa mais maravilhosa do mundo é você ter uma ideia e saber explicar aquela ideia, saber expor aquela ideia, saber vender a sua ideia para outras pessoas, que as pessoas hoje não sabem isso, né? Elas patinam ali, enfim, elas não sabem. Então, já vou deixando aqui meio que no spoiler, chegando no final aqui do nosso podcast de hoje, para você poder buscar se aprofundar mais, né? Eu vou pedir aqui alguma dica de livro, assim. Tem algum livro, que eu sei que tem vários, mas tem algum livro que, cara, para começar assim, dar o pontapé inicial, quando o assunto é comunicação, ou 2 livros, 3 livros que você acha que todo mundo deveria ler, que seria importante, que mudou sua vida, deu um olhar diferente pra você poder dar de dica aqui. Mateus, eu não acredito em coincidências, né? Eu acredito em sinergia. Eu trouxe, gente, lá da Bahia, um livro, e eu presenteei nosso querido Mateus Lessa com este livro, e ele acabou de dar um exemplo falando das filhas que tá no livro. Ele ainda não leu, porque ele acabou de receber. O que você trouxe, Mateus, quando você falava dessa postura das babás em relação às meninas, ou a uma delas, é exatamente o que eu te explicava, o que está contido neste livro. Por favor, essa é a minha grande indicação. Os 4 Compromissos. Os 4 Compromissos é um livro para a vida, fala de comunicação também, mas é uma filosofia de vida. Eu não sei se as pessoas já pararam para observar a etimologia de bem dizer e de maldição. Então, quando você declara sobre o outro uma bênção, você está, né, bendizendo, é uma bênção, bendição. Você está falando algo bendito, algo abençoado. Que é tão comum, né? A gente quer... Deus te abençoe, meu filho, a bênção, né? A questão... E quando você é bagunceira, isso é uma maldição. Isso é uma semente que, se for germinada, vai entrar na configuração de identidade dessa pessoa. No meu caso, você é comilona. Isso reverbera na minha vida até hoje, na fase adulta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Isso vale para o ambiente mais íntimo, que é a família, mas isso vale também para o ambiente corporativo, para as nossas relações, independente de que natureza tenha. Um outro livro que eu acredito que todo líder deveria ler, Linguagem Corporal de Líderes, que é da Carol Kinsey-Gutman. Ela é uma psicóloga estadunidense e ela estudou a linguagem corporal dos líderes. Então, existem muitos insights que quem se propuser a ler vai conseguir aplicar em sua vida. Não é um livro que você lê e deixa lá, é um livro que você vai lembrando, né, o tempo inteiro. E o famosão, né, como influenciar amigos e como fazer amigos e influenciar pessoas. Que é também um livro para a vida, né? Não é só de comunicação, assim, é porque comunicação é vida, né? Então, mas é um livro que fala dessa comunicação voltada para relacionamentos. E a gente não é nada, Mateus, sem os nossos relacionamentos. Ou seja, a gente, para vender, precisa se relacionar. Para a gente se encontrar no mundo e cumprir nossa missão, a gente precisa se relacionar. Para a gente, inclusive, se perpetuar, né, enquanto essência, precisa de relacionamento. Não tem para onde correr. E aí, se você me permitir, eu quero até falar sobre isso dentro da Universidade da Oratória. Claro. Então, dentro da Universidade da Oratória, a gente trabalha uma macrometodologia. Essa macrometodologia, ela é baseada em 5 pilares. Um pilar é comunicação estratégica, é sobre o que começamos a falar, intencionalidade de fala, organização do pensamento, é você ter um objetivo e você alcançar esse objetivo. Um outro pilar é comunicação de presença, é você comunicar autoridade, credibilidade sem precisar abrir a boca para falar. É o seu carpapil, é quando as pessoas te olham, que leitura que elas fazem. Um outro pilar é visão estratégica de carreira. Todo dono de negócio ele tem que entender que ele precisa trabalhar sua autoridade. Ele precisa ter clareza de qual é a sua metodologia, qual o poder da sua história. Ele precisa se comunicar sim nas redes sociais. É nesse pilar que a gente trabalha as redes sociais linkada com construção de autoridade. E eu vou dizer mais, Mateus, que é algo que eu falo e que as pessoas até se assustam. Seu negócio, ele tem que ser tão forte quanto o seu nome. Por quê? Porque seu nome, a sua assinatura, por exemplo, Mateus Lessa,
ele tem que ser tão forte que se Matheus quiser agora vender camisa, ele vai ter referência, porque o nome já tem toda a credibilidade. E aí ele consegue criar não só um negócio, ele pode criar vários negócios. Um outro pilar é comunicação de influência, que é essa comunicação para persuadir, essa comunicação voltada mesmo para o mercado corporativo de business, a famosa busca de investidores, como que você se comporta, o processo de vendas, né? O processo realmente de posicionamento quando você precisa fazer com que as pessoas elas sigam o que você deseja. Eu digo que é saber falar o coração das pessoas, porque é aí que ocorre a verdadeira persuasão. E por fim, a comunicação de liderança. Saber comunicar de maneira tal a extrair o melhor que há nas pessoas. Esse é o verdadeiro líder. Ele extrai o melhor que há dentro das pessoas e fazem com que elas remem na mesma direção. Eita agora! Muito bom, amor! Ô, gente, a gente se compõe porque a gente é muito amigo, então a gente... Muito bom. Cara, é uma figura. Pra galera que quer buscar informações sobre a Universidade do Oratório, eu vou deixar aqui embaixo, tá? O link na descrição desse conteúdo. Procura depois nas redes sociais. Como é que eu faço pra te contar, Evelyn? @EvilaCarreira_palestrante. @EvilaCarreira palestrante. Segue a Evelyn, minha querida. Quero agradecer demais. Ô, meu querido. Pra mim, eu que adoro. Foi um papo maravilhoso. E sabe o que é incrível, Matheus? Que cada minutinho que eu passo contigo, que cada momento que a gente tá junto, as coisas que você fala reverberam tão positivamente no meu coração, de maneira a falar, gente, eu penso desse jeito, eu também comungo desse mesmo sentir, desse mesmo pensar. E aí isso me dá ainda mais certeza, meu amigo, que eu quero sempre caminhar ao seu lado, eu quero crescer ao seu lado, porque você me inspira, você sim me motiva a ser um ser humano melhor a cada dia, uma empresária melhor a cada dia e uma líder melhor a cada dia. Você, pra mim, é uma grande inspiração. Gratidão do fundo do coração. As palavras são recíprocas, tá? Digo mesmo pra você, aprendo muito com você, sigo suas orientações, busco sempre conhecimento contigo. Acho que você tem uma fonte que jorra conhecimento quando o assunto é comunicação, liderança. E acho que é algo que a gente tem que buscar sempre na nossa vida. Lindos! Aproveitando, segue, né, a Évila, já dá um joinha, curte esse conteúdo, compartilha nas redes sociais e a gente se vê em mais um episódio aqui do nosso podcast Papo de Restaurante. Muito bom! Muito bom!